Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos à Interinvest Educacional. Eu sou Fabiano Oliveira e este é o nosso call de abertura do pregão de 9/2 de 2012. Bom, gente, o pregão de ontem bastante consolidado, tivemos mais uma vez pouca movimentação, dentro daquilo que a gente falou para vocês lá na segunda-feira. Vamos ter uma semana muito difícil. E até então, estamos na quinta-feira hoje, está tudo se confirmando, né? A gente teve aí vários pregões difíceis, os dias estão muito enrolados, vários ativos consolidando forte. E isso, como sempre, complica um pouco a nossa situação para operações day trade, tá? Então sempre fica um pouco complicado. Mas ontem deixamos finalmente um invertido, o primeiro aí em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões, 8 pregões praticamente. Então a gente pode sim corrigir no dia de hoje, finalmente, vamos torcer para que a correção venha. E eu acho que se acontecer, pode ser um dia bom, tá? Nós estamos precisando de um dia bom na semana aí. Chega de consolidação, chega de enrolação. Porém, se o mercado continuar subindo, mais uma vez teremos um dia difícil, teremos um dia consolidado. Mais uma vez a gente vai ficar mais de fora do mercado, vamos ficar mais observando, controlando, protegendo o nosso capital, tá? Então, por enquanto, a gente ainda vai fazer a análise dos futuros com vocês. Vocês vão ver que o call ficou um pouco mais vendedor para o dia de hoje, tá? Então, tem vários ativos aí sinalizando uma possível correção, tá? Então, essa correção é interessante. Tomara que ela venha mesmo e, se vier, podemos ter um dia bom, podemos ter vários ativos se movimentando bem e aí sim vamos construir aí um belo dia, tá? Então vamos lá, vamos mostrar os gráficos para vocês, vamos começar então. O Bruno Queiroz pergunta lá se ele está sem áudio. Bruno, eu estou transmitindo normalmente com áudio aqui, tá? Pelas minhas estatísticas do sistema aqui está tudo certo. Se mais alguém estiver com problemas de áudio, por favor, informa no chat lá que a gente tenta reiniciar, ou enfim. Se não, deve ser com você o problema aí, tá? Bom, então vamos lá. A Silvia me informou que está normal. Então vamos lá, pessoal. Vocês veem na minha tela aqui o Ibovespa, período diário, tá? Temos então aqui um invertido no dia de ontem. Finalmente, como eu disse aí, 1, 2, 3, 4, 5, 6. No sétimo pregão a gente deixou aqui invertido. Mais uma vez o mercado deu mais uma esticada. Está cada vez mais afastado das médias, precisando de uma correção. E no dia de hoje, perdendo aqui essa mínima de 65.647, pode ficar interessante uma correção com alvo aqui na região dos 62 mil pontos, tá? Exatamente aqui. Então, perdendo 65.647, objetivo aqui na região dos 62 mil pontos. Claro, tem um suportezinho aqui na região dos 64 mil, 63.804 para ser mais preciso, tá? Então, esse é o Ibovespa. Estamos sinalizando uma possível correção no dia. Vamos ver se realmente vai acontecer. Caso o mercado rompa aqui esse valor de 66, perdão, 383, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos 67.413, tá? Nesse caso, se o mercado continuar subindo, mais uma vez, dia de proteção de capital, mais uma vez, dia que a gente vai ficar olhando, a volatilidade deve continuar presente aqui no nosso mercado, tá? Então, caso o mercado continue subindo, a gente deve enfrentar mais um dia muito difícil aí, ok? Bom, então vamos lá, mercado americano, índice Dow Jones, ontem pregão com pouquíssima movimentação, não rompeu nem máximas nem mínimas em relação ao dia anterior, ficou consolidado o dia inteiro, chegou a ceder um pouquinho na abertura, depois voltou, fechou quase na máxima, enfim. Continuamos testando lá os 12.900 pontos. Se romper isso aí, a gente deve ir lá testar os 13 mil. E se isso acontecer, como eu já disse antes, a volatilidade deve continuar presente aqui no nosso mercado, que já está muito esticado, tá? O mercado americano tem uma mínima aqui em 12.817 pontos. Se perder essa mínima, ele deve vir testar aqui essa região dos 12.782 e aí deve voltar para o meio dessa consolidação aqui por volta dos 12.700 pontos, tá? Temos
Então aí no dia, em termos de notícias, nós temos sendo divulgada às 10 horas, já foi divulgada então a reunião do Banco Central da Inglaterra. Nós temos às 10h45 reunião do Banco Central Europeu. Nós temos às 11h30 Initial Claims, que é o número de pedidos de auxílio-desemprego nos Estados Unidos. Esse índice é utilizado como termômetro da atividade econômica local lá. E temos Wholesale Inventories, às 13 horas, que é um relatório que contém informações sobre as vendas e os estoques do setor atacadista norte-americano, tá? É preparado pelo Departamento de Comércio dos Estados Unidos este indicador, ok? Então temos notícia repetindo, às 10 horas já foi, às 10h45 tem reunião do Banco Central Europeu, às 11h30 e às 13 horas, tá? Todo o mercado hoje continua com os olhos voltados aí para a Grécia. O pessoal lá ainda não chegou num acordo sobre o que fazer lá com a dívida. E, além disso, continuamos também aguardando aí a reunião dos líderes europeus que acontece hoje. Tá? Então, a gente acredita que o mercado pode continuar enrolado hoje, e talvez até amanhã, aguardando aí definições dessa reunião dos líderes europeus. Tá? Então, é possível e é provável até que a gente enfrente mais uma vez um dia de consolidação, de pouca movimentação, de pouco volume. Vamos torcer para que isso não aconteça, uma vez que todo o mercado vai estar aguardando definições da Grécia, definições da reunião dos líderes europeus, enfim. Tem muita coisa importante para ser divulgada aí, para ser definida, e talvez não aconteça nenhum movimento grande antes dessas definições acontecerem, certo? Então vamos lá, recomendações de compra, JBSS3, iniciando com a JBS. Vocês estão visualizando aqui período diário. O ativo rompeu ontem o topo anterior, conforme vocês podem visualizar aqui. Tivemos um rompimento então, porém muito volátil, né, gente? Foi um pregão difícil para ela, movimentos muito rápidos, vocês podem visualizar aqui nos 15 minutos. Na abertura, ela já simplesmente estourou para cima, já rompeu aqui os 7. Aí depois fez mais um rompimento, estopou na sequência. Aqui no final fez mais um, estopou na sequência. Enfim, difícil, bem difícil operar o ativo no dia de ontem. Mas, de qualquer forma, ela montou o pivô. Tá? O volume foi bom, então o que estragou um pouco foi a volatilidade. Ela agora fica muito interessante já aqui no gráfico semanal. Tá? Então, monta mais um pivô de alta, faz nova máxima. E ela passa a ter objetivo agora aqui na região dos 7,31, depois aqui na região dos 7,59, tá? Então, muito bonito aqui a JBS, rompendo aqui 7,17, algo em 7,31, depois em 7,59, ok? Além da JBS, nós temos também aqui a BTOW, BTOW3. Então, interessante a BTOW, o volume dela subiu no pregão de ontem, ela veio testar aqui os R$11. Acabou deixando um candle estranho aqui, deixa eu aumentar um pouquinho o zoom para vocês. Acabou deixando um candle estranho, mas ela pode continuar desenvolvendo, tá? Então, se por acaso romper aqui os 11, a gente pode falar nela aqui na região dos R$12, tá? Então, BTOW, o código dela BTOW3, pico de volume nela ontem, e tivemos também aí um teste dos R$11. Se romper os 11, a gente tem algo aqui na região dos R$12, tá? Além da BTOW, nós temos também a Fibria FIBR3. Muito bonita a Fibria, volume muito acima da média no pregão de ontem. Fez nova máxima aqui no diário, montou mais um pivô e pode continuar interessante, tá? Então, se romper agora esses 16,02, ela passa a ter algo em 16,24. E daí, rompendo esses 16,24, a gente passa a ter algo nela aqui na região dos R$17. Tá? Rompendo os 17, continuando a desenvolver, a médio prazo podemos falar nela até R$18,15. Tá? Então está muito bonita a Fibria, montou aí um belo pivô, certo? No diário, e vem buscar o pivô no semanal aqui nos 18,15. Tá? Então está muito bonita aí a Fibria, o código dela é FIBR3. Além da Fibria, nós temos também a Hipermarcas HYP3. O que prejudicou a Hipermarcas no pregão de ontem
foi a volatilidade, tá? Então, mais uma vez, vocês podem visualizar aqui, altamente volátil. No começo da abertura, ela rompeu aqui em relação ao pregão do dia anterior, e depois disso simplesmente consolidou o dia inteiro, tá? Enrolou o dia inteiro, montou pivô de baixa, enfim. Bem complicado o movimento dela no intraday, né? Mas ela continua bonita, tá? Continua interessante e acho que ainda vale a pena, mas o volume precisa voltar para o ativo, tá? Ela precisa ter mais uma vez esses dias de volume alto para o movimento poder ser consistente e valer a pena uma entrada, tá? Rompendo aqui 11,82, ela tem alvo aqui na região dos 12, e aí rompendo 12, objetivo em 12,29, tá? Aí claro, rompendo 12,29 dela vai, aí ela solta e passa a ter alvo daí em 13,20, enfim, podemos falar até em R$14, alguma coisa nesse sentido, tá? Então ela fica bem interessante a partir dos R$12. Mas até lá ela vai encontrar bastante resistência e o volume precisa voltar. Então rompendo 11,82, alvo nos 12 e depois em 12,29, tá? Além da Hipermarcas, nós temos também a Petrobras, e essa aí é um ativo que é bem interessante o caso dela, tá? À primeira vista, vocês podem me dizer que ela falhou topo, mas é muito cedo para a gente falar isso ainda, tá? Não tem razão nenhuma para acreditar nisso. Observem a Petrobras aqui nos 60 minutos, vocês vão visualizar que ela simplesmente fez uma correção, veio de máxima e acabou corrigindo, tá? Então é muito cedo para falar numa falha de topo nela ainda, mas é uma possibilidade real, tá? O que a gente faz aqui é não tentar antecipar o movimento, ok? Então a questão da Petro é a seguinte: se você sempre tentar operar uma falha de topo nessas condições, você vai errar 7 em 10, 8 em 10, tá? Então assim, a probabilidade ela está sempre ao seu lado se você tentar trabalhar com o rompimento, como a gente sempre explicou para vocês, tá? Então, a gente ainda continua acreditando no rompimento dos 25,89. Existe uma possibilidade de falha de topo, ela é real, mas ainda não temos razão alguma para falar, tá? Então, como é que a gente vai trabalhar com a Petro no dia de hoje? Se romper 25,89, a gente passa a ter alvo na Petrobras aqui na região dos R$26. Deixa eu marcar aqui. Depois aqui dos 26,21, tá? Aí rompendo 26,21, a gente tem alvo lá nos R$27 da Petrobras, tá? Então ela continua muito interessante, continua muito bonita e pode aí continuar desenvolvendo. Por outro lado, se ela perder aqui esses 25,30, que é a mínima de ontem, a gente pode fazer venda nela, pode apostar em venda nela, ainda é uma aposta, mas a gente pode vender nos 25,30 com o objetivo aqui nos 24,33, que aí sim seria o rompimento da linha média, tá? Se isso acontecer, o objetivo da Petrobras seria algo em torno aqui dos R$21, tá? Então seria mais ou menos aqui no início desse movimento, R$21 a R$22, que seria o início da perna do movimento do M aqui. Por enquanto, muito cedo para falar nisso, tá? Se perder 25,30, dá para vender ela com algo 24,33. Mas só se perder os 25,30. Senão a gente vai continuar pensando, vai continuar acreditando no rompimento da máxima dos 25,89, ok? Temos além da Petrobras o Banco Itaú. Um movimento forte do Itaú no dia de ontem, volume bem acima da média. Apesar da enrolação do mercado, o ativo desenvolveu. Se o mercado tivesse forte, com certeza o Itaú ia bombar no dia de ontem, tá? Tem aqui um objetivo aqui nos 27,39. Como o mercado está à beira de uma correção, a gente vai tentar trabalhar só com esse rompimento dos 37,39, tá? Vamos tentar segurar a mão aí até esse rompimento para tentar trabalhar com um pouco mais de segurança, tá? Rompendo os 37,39, a gente passa a ter objetivo no Itaú aqui nessa região dos 38,50, tá? Então Itaú, Banco Itaú, código ITUB4, rompendo aqui 37,39, alvo em 38,50, tá? Essas eram então as recomendações de compras. Vamos para as recomendações de venda, iniciando com o Suzano, SUSB5. O que me chamou a atenção na Suzano nem foi só o invertido no diário, mas esse invertido foi formado aqui no final do pregão, o ativo estava bem enrolado, aí de repente temos aqui um pico de volume, e o ativo começa simplesmente a ceder forte, fechando praticamente na mínima do dia, deixando invertido no diário. Então pode ter saído alguma coisa, ou alguma coisa pode estar para sair, tá? Então acho que vale a pena acompanhar.
A Suzano, SUSB5, perdendo aqui os 8,15, a gente passa a ter objetivo nela aqui na região de 7,90, depois aqui de 7,33, tá? Então essa é a Suzano, o código dela SUSB5, continua em tendência de alta, o ativo no diário, tudo, só que ela pode estar sinalizando uma correção, e pelo movimento que ela traçou nos últimos 4 ou 5 candles de ontem, de 15 minutos, ela pode estar desenhando alguma correção, pode ter saído ou pode estar para sair alguma coisa que venha a fazer o ativo corrigir. Então vale a pena acompanhar, tá? Além da Suzano, nós temos a Gerdau, GGBR4. O Alan pergunta lá no chat, saiu do ar. Por favor, me confirmem, eu confirmo para ele lá no chat, Silvio, se está tudo certo aí. Temos também a Gerdau, tá? A Gerdau deixou um candle invertido aqui também no diário, apesar do volume ter sido baixo, pode ter ficado interessante, tá? Então, se por acaso perder essa mínima aqui 18,10, a gente passa a ter objetivo aqui na região dos R$17, tá? Volto a dizer, o volume foi baixo, tá, pessoal? Isso aqui não é legal. Mas, de qualquer forma, o ativo vem de uma alta bastante forte, vários dias consecutivos de alta. Perdendo aqui os 18,10, passa a ter objetivo em R$17, tá? Além da Gerdau, nós temos a Gol, movimento estranho da Gol nos últimos pregões. E como o maior volume foi na venda, como o volume voltou para ela ontem e voltou na venda, então a gente vai recomendar a venda dela, mas só perdendo o fundo anterior aqui, que é o pivô nos 60 minutos, que é os 12,40. Tá? Então não é a mínima de ontem, é os 12,40, que é o pivô lá nos 60 minutos, pivô de baixa aqui nesse período de 60 minutos. Tá? Então, vocês podem visualizar aqui o movimento da Gol. Ela monta um pivô de baixa, se perder aqui, ó, os 12,40. E daí ela passa a ter algo aqui nessa região de 11,78, R$12, enfim, vem para baixo. Tá? Então, não é a mínima de ontem, é os 12,40 que é a montagem do pivô nos 60 minutos. Ela passa a ter objetivo em 12,25. Depois tem algo aqui na região dos R$12. E finalmente tem alvo aqui nessa mínima dos 11,73, tá? Então Gol perdendo 12,40, alvo em 12,25, depois 12, depois 11,73. Temos também a MMX, MMXM3, sofrendo uma forte reversão ontem. Chegou a subir bem, lá rompeu os 9, deixar a máxima para nós em 9,08, e depois disso acabou cedendo durante todo o dia, engolfando aqui o candle anterior. Depois de fazer máxima, ela fez mínima, esse é um padrão que a gente chama de engolfo, e acabou cedendo forte, 4,5% no dia. Tá? Então, realmente chama bastante nossa atenção. Perdendo aqui os 8,53, ela passa a ter alvo aqui nos 8,31, e daí perdendo o 8,31 tem alvo aqui na região dos R$8. Tá? Essa é a MMX, é um ativo que eu acho que pode se movimentar bastante no dia de hoje, então fiquem de olho. O movimento de reversão foi muito forte no pregão de ontem e pode continuar hoje. Tá? Perdendo 8,53, alvo em 8,31, depois em R$8. Além do MMX, nós temos a Braskem, BRKM5, também sinalizando possível correção. O volume dela continua alto, deixou um invertido, fechando na mínima do dia. Perdendo 16,39, ela passa a ter alvo aqui na região dos R$15. Tá? Então essa é a Braskem. Perdendo 16,39, passa a ter alvo possivelmente aqui na região dos R$15. Tá? Além da Braskem, nós temos também aí as lojas Renner, LREN3. Então tá aqui, lojas Renner, também cedendo forte no pregão de ontem, com volume acima da média, caindo 2,4%, e pode continuar cedendo, tá, gente? Se perder aqui 58,56, ela passa a ter alvo em 58, depois objetivo aqui na região dos R$57, que é aproximadamente onde se encontra a média do gráfico diário, tá? Então essa é a lojas Renner, perdendo 58,56, alvo em 58,03, depois R$57. Temos também a MRV Engenharia,
ela pode estar falhando um topo aqui. Então observem que ela não conseguiu fechar acima desse 14,52, deu um sinal de venda enrolado e ontem deu mais um, tá? O volume está baixo em relação aos últimos pregões, mas está na média, tá? Então ela pode ceder um pouquinho mais, perdendo aqui esses 13,80, ela passa a ter algo aqui na região dos 13,37, tá? Então fica interessante aí, MRV, perdendo 13,80, algo lá nos 13,37, tá? Que seria a linha média ou a montagem do pivô de baixa. Finalmente nós temos aí a última do dia, que é a Brasil Foods, BRFS3. E a Brasil Foods, gente, ela montou um pivô de baixa aqui no diário, quando perdeu ontem aqui esses 33,57, tá? E continua interessante para venda. Se perder os 32,90, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 32,48. Daí se perder 32,48, aí ela passa a ter algo aqui na região dos R$32, tá? Então essa é a Brasil Foods, o código dela BRFS3. Cuidado com esses ativos que cederam muito ontem, como o MX, Brasil Foods, eles podem corrigir, como fecharam na mínima, podem corrigir no início do pregão quando o volume é menor, tá? Então cuidado com essas possíveis correções que podem acontecer no começo do pregão, tá? Vamos dar uma olhadinha então nos contratos da BMF, começando com o ICFH12. Contrato de café com vencimento em março de 2012. Temos aqui uma possível falha de fundo no café, mas ele está enrolado. Ele chegou aqui já nas médias do diário, já deixou invertido ontem. Hoje não rompeu nem máximas nem mínimas na abertura. Recomendamos ficar um pouco de fora desse ativo, tá? A gente já falou em falha de fundo dele aqui nessa região. Atingimos os R$300, ele deve estar se enrolando, deve se enrolar um pouco por aqui, nessa região das médias, e até pode continuar a desenvolver, mas vamos dar um dia de folga para o café, para ele mostrar realmente se ele está disposto a continuar subindo, para a gente poder abrir novas posições pensando nessa falha de fundo depois, tá? Então vamos deixar o café de fora do nosso relatório hoje, das nossas recomendações hoje, deixa ele desenvolver lá um dia, 2 dias, até a gente conseguir entender qual é o movimento que ele vai traçar, tá? Temos também o contrato de milho CCMH12, continua altamente volátil, continua consolidando aqui dentro desses valores do 26,50, 27,17, é invertido para tudo que é lado. Então fiquem de fora dentro dessa zona de consolidação que o contrato de milho está traçando. Compras a partir de 27,17 e vendas abaixo de 26,50. Nesta região simplesmente não vale a pena você operar, tá? Aliás, eu nem recomendo compra nesse ativo, eu só recomendo venda abaixo de 26,50, tá? Então esse é o CCMH12, contrato de milho com vencimento em março de 2012. Vamos pular então para o BGIG12, que é o contrato de boi gordo com vencimento em fevereiro de 2012. Temos aí o boi altamente consolidado, chegou a romper, chegou a perder a mínima aqui na abertura, depois acabou voltando, fez máxima do dia, voltou para o miolo da consolidação. O contrato está muito consolidado, não vale a pena a gente operar, tá? Então continuamos recomendando ficar de fora desse contrato aí. Mini dólar, WDOH12, mini contrato de dólar ou mini dólar com vencimento em março de 2012. Parece estar desenvolvendo, como a gente falou ontem, já uma zona de consolidação de curto prazo, dentro dos valores de 1,753 e 1,723. Continua afastado das médias, precisando de uma correção. Rompendo aqui 1,753, ele pode vir testar essa região das médias aqui no 1,780 aproximadamente. Se perder 1,723, pode continuar caindo, porém a volatilidade vai continuar presente, tá? Finalmente, vamos para o mini índice, o ING12, tá? Então aqui está o ING12, a gente tem o contrato deixando invertido no pregão de ontem, longe das médias, e hoje já rompemos a mínima, tá, de ontem. Então o contrato continua interessante. Se perder aqui os 65.700, a gente passa a ter alvo aqui na região de 64.085, depois aqui em 62.200. Tá? Então esse é o mini índice, o código ING12, vencimento de fevereiro de 2012, e já pulando daqui para o nosso índice futuro, para dar uma olhadinha também como é que está o índice futuro cheio.
mesma condição, já fez mínima em relação a ontem, perdeu 65.700 e tem 64.190 como alvo, primeiramente, e depois aqui a região de 62.200 também, tá? Então, a princípio, temos tendência, a princípio, o mercado sinalizando correção para nós. Vamos ver se o volume vai realmente confirmar isso e se a gente vai ter essa correção no dia de hoje ou se vamos consolidar mais uma vez, tá? Futuro americano trabalhando neste exato momento a 12.384 pontos, uma leve alta aí de 0,14, altamente consolidado. Não rompeu nem máxima nem mínima em relação a ontem e está aqui montando pivô de alta, montando pivô de baixa, depois pivô de alta de novo, aqui mais um pivô de baixa, ou seja, totalmente consolidado, tá? Então a gente deve enfrentar também algum tipo de enrolação, principalmente na abertura deste pregão, ok? Antes de encerrar, vamos dar uma olhadinha rápida lá no chat, ver o que o pessoal está falando. Hoje o call estava grande, acabamos quase fechando ele aí sem falar com o pessoal do chat. Nosso amigo Marcos pede lá a Light, vamos ver a Light 3. Então está aqui a Light se recuperando de uma queda, o ativo, tá? Então recuperou bem, subiu 3%, ontem continua recuperando. Ela tem objetivo de correção, cara, rompendo aqui os 27,70, ela passa a ter objetivo aqui na região dos 27,97, tá? R$28. Esse seria o alvo dela. Já fica cada vez mais perigoso. O ativo vem de nova mínima, está em tendência de baixa, abaixo das médias. Isso pode ser apenas uma correção, tá? Então já fica cada vez mais perigoso de pensar em compras. Mas até rompendo os 27,70 até os 28, ela tem espaço para vir. Aqui ela já vai encontrar forte resistência, tá? Perdão, Brasil Foods já foi. Que mais? A Zélia pergunta da Cirela. Zélia, a Cirela, eu não estou gostando muito dela, estou achando ela muito enrolada, tá? Então, ontem ela desenvolveu, acabou voltando, deixou aqui candles estranhos, o volume dela está abaixo da média, deixa ela desenvolver um pouco, não vamos tentar antecipar movimentos, tá? Está muito bonita, mas ela precisa confirmar que está bonita andando, né? Isso não está acontecendo. A mesma coisa, Freitas, é o Banco do Brasil, tá? Então também está muito bonito, com uma correção, tal, etc. Só que está todo enrolado. Nos últimos 1, 2, 3, 4, 5, 6 dias, nós tivemos 5 pregões com sombras grandes. Ou seja, 5 pregões com reversão. Estava subindo, depois caiu, ou estava caindo, depois subiu. Isso aqui é muito complicado de operar, tá? Podemos até falar em 7. Então 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 pregões. Em 7 pregões, 6 deles com sombra grandes, significando reversão. Então fica de fora por enquanto, que tem ativo bem mais interessante, tá? Freitas pede também a CPLE6, então tá aqui. Cara, o ativo tem bem pouco volume, vários dias aí praticamente sem negócio. O volume dela está muito baixo. Recomendo que você fique de fora desse ativo aí. 72 mil de volume, não dá para você falar muita coisa, tá? O ativo está enrolado aqui, não consegue se desenvolver. Não me agrada nem um pouquinho esse ativo, não, tá? Temos finalmente lá os últimos 2 do dia. OGX P3. Cara, a OGX ela consolidou. Vamos colocar a máxima e a mínima que ela não rompe para nenhum lado. Então faz 1, 2, 3, 4, 5 pregões. Ela não consegue romper nem máximas nem mínimas em relação a este candle aqui, ó, tá? Então não faz sentido se operar um ativo consolidado como esse. Então se você for operar, vai operar em MX, pô. Está movimentando muito forte, tá? Não um que está consolidado. Claro que pode desenvolver no dia, tanto para cima quanto para baixo, mas está muito consolidado. Então a probabilidade de você tomar um stop aqui é sempre maior, tá? A última do dia para nossa amiga Rose, Redcar, tá aqui a Redcar. Rose, eu não recomendei compra na Redcar hoje, que ela esticou demais, tá? Então subiu muito forte. Foram aí 10,5% no dia e foram mais 2,8% no dia de ontem. Então estamos falando aí em praticamente 14% aí em 2 dias. Subiu muito, precisa corrigir. Só que a gente não sabe, não tem como dizer se vai corrigir forte ou se vai ficar enrolando para as médias chegarem perto. É muito difícil falar sobre isso, ou até mesmo se continuar subindo, né? Então, como o risco ficou muito alto nesse ativo, a gente tirou ele da recomendação, vamos trabalhar apenas no curso ao vivo, e aí vocês têm a oportunidade de trabalhar junto com a gente, junto com os professores, tá? Não recomendamos aqui no call, porque tem muita gente que assiste o call e não participa do curso ao vivo, como é até o seu caso, né? Então, não recomendamos nada, a gente vai trabalhar com ele no curso ao vivo, onde vocês têm a oportunidade de operar junto com a gente, tá? Então, essa é a análise da Redcar, ok? Bom, pessoal, então é isso aí.
Como sempre, antes de encerrar, convido todos para conhecerem nosso curso ao vivo durante o pregão. Basta acessar lá www.interinvesteeducacional.com.br, clicar aqui em curso ao vivo durante o pregão e acessando aqui o curso ao vivo, vocês já têm aqui a instalação remota, tá? Então tem o botão da instalação remota e já tem logo ao lado aqui o atendimento ao vivo. Basta vocês acessarem, passar os dados aqui para a Silvia e ela faz a instalação do Ventrilo para vocês remotamente. É prático, rápido e extremamente seguro. Em menos de 5 minutos vocês já vão estar visualizando aqui a sala ao vivo da Interinvest, podendo conversar e nos ouvir durante todo o pregão. É tudo ao vivo, tudo em tempo real. Todos têm direito a 7 dias gratuitamente. Vocês podem também acompanhar a tela dos professores, onde a gente mostra aí todos os ativos que a gente está acompanhando. A gente mostra para vocês aí também todas as operações que a gente entra, etc, etc, etc. Acompanhem também em tamanho maior aqui já no auditório, tá certo? Então é isso aí, pessoal. Vamos encerrando mais um call de abertura. A dica do dia hoje é, mais uma vez, cautela. Está ficando recorrente essa questão. Então, mais uma vez, muito cuidado, mais uma vez, muita cautela. Devemos ter um dia muito difícil, muito enrolado, muito consolidado, com todos os investidores de olho na situação da Grécia e na reunião lá dos líderes europeus. Enquanto não tiver definição com relação a isso, o mercado aqui pode continuar enrolado. Então, evitem tomar stop para descobrir que está difícil. Tá? É muito mais fácil a gente entender isso e tentar trabalhar, como sempre, com bastante consistência, com mais segurança nas operações. Um grande abraço, excelente pregão a todos, aos alunos do curso ao vivo até daqui a alguns minutos, aos demais até amanhã, pontualmente 10h30, e mais um call de abertura da Interinvest. Até lá.